Bem-vindos a mais um episódio do Me Convida. Tô muito feliz hoje que o tema que eu vou trazer para vocês é um tema que tá aí nas redes sociais, muito atual. E a gente descobriu também que esse tema não tá só nas redes sociais, ele ampliou e muito. Hoje eu vou trazer uma convidada que é uma entusiasta, uma advogada e atuante na prática da inteligência artificial. A inteligência artificial, muito se fala, né? Na utilização dela, onde a gente vai usar, como usar. E ela vai falar um pouco da inteligência artificial na prática do direito. E isso, para quem é advogado e para quem está pensando em ser, eu acho que não deve perder o episódio de hoje. Então, eu queria agradecer muito e já apresentar a minha querida convidada, minha conterrânea de Juiz de Fora. Tô muito feliz, Paula. Doutora Paula Chang. Paula. Oi, Michele, tudo bem? Eu e a Paula, nós formamos juntas em Juiz de Fora, formamos em Direito. Cada uma seguiu uma especialidade. E a Paula hoje é esse fenômeno que a gente vê nas redes sociais, nos cursos que ela dá sobre a prática da inteligência artificial como uma ferramenta no direito. Então, se você quer advogado e quer se atualizar, ou também não é, mas quer saber se o seu advogado está usando, você vai saber. Paula, ótimo, muito prazer em receber você. Eu sei que a sua agenda é cheia, você tem muitos clientes, mãe, de advogada, profissional, empresária, mas está aqui com a gente poder passar essas informações de forma gratuita para as pessoas. Obrigada, prazer em te receber. Oi, Michele. Primeiramente, eu que gostaria de agradecer o convite. É um prazer estar aqui para discutir um tema tão relevante e atual como a inteligência artificial. Verdade. E já que a gente está falando de inteligência artificial, acho bacana você falar para mim um pouquinho por que a Paula, de repente, ali, né, cheio de processos, começou a se enveredar por essa área e se interessar e gostar, inclusive, de passar esse conhecimento que você tem para outras pessoas. Eu sempre gostei de tecnologia, tá, Michele? Durante toda a minha trajetória profissional, eu sempre pesquisava ferramentas e trazia algumas delas para ser implementadas no meu escritório mesmo, tá? De onde eu trabalho. E aí, em novembro de 2022, o meu primeiro contato com a inteligência artificial foi com o surgimento do ChatGPT. Eu acredito que a maioria das pessoas começam por aí, né? E aí veio esse meu interesse de entender. Eu comecei a usar de forma bem básica mesmo, só que eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, quanto mais eu ia usando, ia trabalhando com aquela ferramenta, mais eu ia encantando, mais eu buscava a fundo entender como que ela funcionava, por que ela me dava uma certa resposta, ou até quando eu tinha até uma expectativa frustrada também, quando eu estava usando essa ferramenta. E aí eu falava, não, mas peraí, ele me deu uma resposta boa aqui, agora ele me deu uma resposta ruim, será que eu que não estou sabendo mexer? Então, meus estudos todos voltaram para entender na raiz mesmo, na base, como que ela raciocina, como que é o aprendizado dessas máquinas, e aí surgiu esse interesse por inteligência artificial. Ô, Paula, deixa eu falar uma coisa para você antes que a gente entre, né, para esmiuçar qual é a prática, como utilizar a inteligência artificial. O que uma pessoa primeiro leiga precisa saber? Qual que é o contato primeiro que ela precisa ter? É um aplicativo? É um site? Como funciona? Qual é o nome? Quais são, né? Como que ela consegue identificar isso? Eu costumo dizer o seguinte, Michele, que para a gente começar, a gente precisa estabelecer primeiro uma compreensão do que é inteligência artificial, né? Então, assim, para os leigos, tudo agora é inteligência artificial, principalmente por conta desse boom. Então, às vezes até golpes que vem acontecendo. Então, as pessoas acabam atribuindo tudo à inteligência artificial. Mas, assim, eu vou tentar ser breve, mas para explicar aqui rapidamente que a IA ela se refere a uma capacidade de sistemas computacionais que realizam tarefas que normalmente exigiriam uma inteligência humana. Então, isso inclui aprendizado, raciocínio, resolução de problemas.
Então, é uma compreensão de linguagem e tomada de decisões, entendeu? Então, para entender um pouquinho melhor, quando a gente contrasta isso com outras tecnologias jurídicas tradicionais, a gente percebe uma diferença em termos de capacidade de autonomia mesmo. Então, antes, quando a gente falava de tecnologia, a gente falava o quê? De software, de gestão, então, bancos de dados de jurisprudência, alguns sistemas de automação de documento também. Então, tudo isso são ferramentas que auxiliam o profissional do direito em tarefas específicas e também tem como cunho otimizar o tempo desse profissional, né? Então, eles operam com base em programações pré-definidas. E eles não possuem a capacidade de aprender ou tomar decisões autônomas, o que é diferente da inteligência artificial, porque ela acaba introduzindo para o profissional um novo paradigma, tá? Então, ferramentas aplicadas ao direito, como as que utilizam processamento de linguagem natural, para análise de contratos, jurimetria, resultados judiciais. Isso tudo também vem auxiliar, por exemplo, na redação de peça. Então, vai muito além da automação, que é o que a gente tinha antes e agora a gente já tem uma ferramenta muito mais poderosa nas nossas mãos, porque ela pode analisar grande volume de dados, você pode gerar conteúdo, você pode extrair vários insights mesmo ali dentro de uma estratégia que você esteja elaborando. Então, é um grau de sofisticação tecnológica muito grande, entendeu? Coisa que as tecnologias tradicionais elas não alcançavam. Tá? Então, realmente ela busca ali trazer um aspecto de inteligência humana mesmo. Entendi. Então, no caso das tecnologias que a gente já utiliza hoje no direito, né? Que igual você falou, das automações. Hoje, por exemplo, a gente não precisa mais presencialmente fazer uma defesa, ir na audiência. A gente consegue acompanhar os nossos processos ali, as sentenças, tudo na área digital. O que você acha assim, que mais difere, essa tecnologia, ela difere das outras práticas jurídicas, né? Das outras tecnologias jurídicas? Ela difere nisso, porque ela vai além, entendeu? Então, o que ela pode, por exemplo, o seu ganho de produtividade é absurdo, porque você interage com essa ferramenta, talvez de uma forma que você não conseguia interagir com as outras ferramentas que a gente estava acostumado até então, porque ela visa simular aspectos da inteligência humana. Então, você discute com uma ferramenta, e aí são várias ferramentas que a gente tem no mercado, tá? Depois a gente pode citar algumas aqui. E quando você está utilizando dela, você pode discutir ali, por exemplo, tem um caso específico no seu escritório, e às vezes você não encontra uma saída jurídica. Na verdade, o profissional, ele sabe a saída jurídica. Às vezes a gente tem vários cenários. E aí você tem dúvida ali em qual cenário vai ser mais benéfico para o seu cliente. Então, ali você tem uma ferramenta que é diferente da busca do Google, tá? Eu gosto de trazer também isso, porque o Google, você quando faz uma pesquisa no Google, ele vai te trazendo vários links, né, daquele assunto que você filtrou lá, mas ele te traz links, você tem que ler vários textos de outras pessoas que colocaram sobre aquele assunto. A IA não. Ela traz já para você, ela já fez essa busca, ela já foi alimentada por todo esse conteúdo que tem na internet, e aí ela formula uma resposta para você. Então, você pode ir discutindo com ela esses cenários. E aí ela pode te trazer vários, inclusive, e você tomar a sua decisão, porque a decisão é sempre do profissional, obviamente. E é por isso que é até importante a gente manter uma perspectiva ponderada dela, porque a tomada de decisão sempre vem do profissional, né? Da pessoa que está ali utilizando daquela ferramenta. Então, para mim, a principal diferença é essa, porque ela potencializa muito o trabalho do profissional. Entendi. Então, quer dizer, a gente otimiza tempo, a gente tem mais assertividade, porque às vezes, igual você falou, você está num escritório ali sozinho, precisa fazer uma discussão de caso para ver o que é mais benéfico para o seu cliente, você vai fazer essa discussão com a própria IA, né? E nesse caso, você disse que ela faz já um compilado de informações que ela já traz da rede, né? Consigo. Você também dá embasamento
para esse questionamento, você passa, por exemplo, uma legislação, uma jurisprudência, porque você já tem ali, né, no seu questionamento, né? Porque você já deve ter juntado qualquer tipo de informação, artigo sobre o caso. Sim. E aí e essa é até a diferença também no uso de quem sabe dominar esse uso da ferramenta, que é até importante que você traga esse contexto. Então, se você quer direcionar o seu assunto para uma determinada legislação, é importante que você mencione essa legislação. E tem que ficar atenta, porque é o que eu falei, não é o Google, ela não faz a pesquisa, ela até pode fazer pesquisa na internet, mas isso daí a gente teria que aprofundar mais, porque são ferramentas que você tem ali dentro de cada ferramenta, mesmo, cada plataforma ali. E aí, só que ela, de um modo geral, ela não está fazendo uma pesquisa na internet. Ela está usando, ela te dá uma resposta de acordo com a base de dados que ela trabalha, que ela tem ali. Então, pode ser que uma lei, por exemplo, atual, ela não tenha na base de dados dela. Então, é por isso que vem, às vezes, alguns erros, que o profissional precisa verificar se está correto, mas você trazer alimentar ela com esse contexto, direcionar ela para o assunto que você precisa, é de extrema relevância. E aí vai vir uma resposta boa ou uma resposta ruim. Eu vejo muito profissional que começa a utilizar e fala, não é isso tudo, isso daí, isso de inteligência artificial tá hypado, todo mundo fica falando, mas eu não vejo tanto benefício. Eu perco mais tempo tentando usar, do que realmente otimizando o meu tempo. E isso vem muito pelo fato de que a pessoa ela não entende como funciona. Então, ela vai lá dar um prompt, né, que a gente chama de prompt, que é esse input, essa pergunta que você faz ali na ferramenta, e aí a resposta, se você não sabe fazer a pergunta, a ferramenta ela não vai saber também te dar uma resposta boa. Então, vai vir respostas genéricas ou respostas que talvez não tenha nem tanta utilidade ali para você, que você saberia até muito mais. Então, tem que saber dar esse contexto e direcionar bem ali para você explorar melhor aquela ferramenta. Então, na verdade, Paula, o segredo da utilização da IA de uma forma correta e assertiva depende do interlocutor. Depende de quem está solicitando. Então, quanto melhor, mais detalhado, mais específico o prompt, mais rápido, melhor, né? A gente vai ter um resultado uma resposta, né, assertiva. Com certeza. Eu costumo dizer que se a resposta não foi boa, é porque provavelmente a sua pergunta para quem perguntou não foi bem elaborada. Entendi. E isso não é só na área do direito, né? De um modo geral. Qualquer pessoa que utilize a inteligência artificial, ela tem que ter essa noção, né? Que quanto melhor ela pergunta, né? Ela coloca ali o caso, a discussão de caso, ou o que for, melhor vai ser a resposta, né? Exatamente. É só vocês pensarem o que ela tem, a capacidade dela de informação, humanamente impossível qualquer pessoa ter. Então, é por isso que não tem como competir. Eu posso estudar, saber muito o assunto, eu não vou conseguir trazer isso tudo igual a inteligência artificial ela consegue. Então, se você sabe explorar isso e você entende essa funcionalidade dela, você consegue acessar. Só que, ao mesmo tempo, ela tem muita coisa. Então, se você coloca uma pergunta muito genérica, ela vai te trazer uma resposta muito genérica. Então, realmente, se você entender ali como interagir, como conversar, entender o seguinte, que ela nunca também vai te dar uma resposta numa primeira vez. Então, sempre que você começar a utilizar, você faz um prompt, viu que faltou alguma informação, continua conversando, continua alimentando ela, trazendo mais contexto, e aí ela vai entendendo. Quando você vê no final, você vai conseguindo ter um conteúdo mais robusto. Entendi. Então, eu estava verificando, né, que a OAB, ela publicou recentemente uma recomendação específica na utilização da IA. E aí, se a OAB publicou uma recomendação, nós que somos da área do direito, a gente sabe, é porque tem gente usando. É porque tem aí advogados já se utilizando dessa ferramenta.
E o que eu queria perguntar para você é o que ela estabelece e qual foi a necessidade de ter, sim, uma recomendação, né? Um norte. Ela publicou, sim, essa recomendação, que é a recomendação 01/2023, e eu acredito que foi muito importante essa recomendação, porque ela é um documento de relevância, porque ela acaba oferecendo um norte ético e prático para nós, advogados. Então, nós que utilizamos essas novas ferramentas, muitos ali não sabem, como a gente falou, alguns não sabem como utiliza, ou acredita que tudo que a IA está trazendo ali para você, né, superestima também a IA. Então, acredito que tudo que ela está falando ali é correto e não passa por uma revisão necessária. Então, essa recomendação, ela visa estabelecer uma série de diretrizes mesmo cruciais. Então, uma das, né, que eu gosto de reforçar aqui, é que ela traz a indispensabilidade da supervisão humana, que é de extrema relevância. Então, todo e qualquer documento que você for usar, o auxílio, né? Porque a gente tem que lembrar que ela está aqui para auxiliar, ela não vem para fazer o seu trabalho sozinho. Precisa dessa supervisão, precisa que você revise, que você leia, até para você identificar qualquer erro. Então, por mais avançada que seja a IA, a decisão final e essa responsabilidade pelo conteúdo gerado vai ser sempre do profissional que está utilizando, nunca vai ser dela. Então, ela é esse auxílio mesmo e não um substituto para o nosso discernimento. Eu falo o seguinte, se você é advogado, você pode utilizar a IA para trabalhos jurídicos, né? Para redigir peças, para elaborar pareceres. Agora, eu falo isso também ao contrário. Se é uma pessoa leiga, que não é profissional, ela não pode usar a IA para uma assessoria jurídica, por exemplo. Por que ela não pode? Porque ela não tem o conhecimento técnico para verificar se aquilo que está sendo dito para ela é correto ou não. Eu dou um exemplo também por exemplo, de nutrição. Eu tive um colega uma vez que falou, eu fiz uma dieta com o ChatGPT. E eu falei com ele, mas por que você fez a dieta com o ChatGPT? Ele não procurou um nutricionista? Ele falou, não, ficou uma dieta ótima. Se ele não é profissional, como que ele vai ter aquele crivo de dizer que realmente o que está sendo passado para ele é de fato melhor para ele? Então, no nosso caso aqui, voltando aqui para a advocacia, só os advogados, os profissionais que têm conhecimento técnico vai conseguir ter esse crivo de entender se aquilo que está sendo abordado realmente é correto ou não. E tem uma outra questão também importante, que é o sigilo profissional, tá? E da proteção de dados, e essa recomendação ela também alerta para esses riscos de inserir informações confidenciais de clientes em plataformas de IA, porque o que acontece? A gente trabalha muito, principalmente os nossos colegas da área de família, por exemplo, ou criminal. Tem muito processo em sigilo. E assim, tem algumas ferramentas, você pode inserir lá o seu processo, o PDF do seu processo, e ele faz um resumo do processo para você, que é até uma das funcionalidades muito boa, mas se esse processo ele é sigiloso, você não pode alimentar a IA. Por que você não pode? Porque ela treina os modelos dela com esses dados. Então, você está espalhando esses dados para um mundo que você não sabe, que é o mundo digital, que você não sabe para onde ir. Então, se isso vaza, a gente não tem ainda nem noção do que pode acontecer, porque é muito preocupante. Então, é importante conhecer e ter essa preocupação para que isso não aconteça e um profissional ele não venha a ser até penalizado por conta de uma atitude dessa. Então, é muito importante. Foi até bom você falar do seu colega que pediu a receita da nutricionista, porque assim, eu não sei se vocês viram nas redes, as pessoas fazendo terapia com o ChatGPT. Então, ela não vai mais no psicólogo, ela usa o ChatGPT. E ela fala, é muito mais prático, ela me dá uma resposta rápida e eu já resolvo, não preciso de anos de terapia. Mas peraí, mas quem vai avaliar se essa terapia está correta, se o que ele está falando realmente é da área da psicologia? Por isso é o perigo da IA. O que a gente quer mostrar para vocês aqui, o que a gente quer demonstrar a IA é uma ferramenta importantíssima,
Quem não se adequar e não aprender a utilizar, vai ficar para trás? Vai. O profissional que não aprender vai ficar para trás. Mas ela tem que ser utilizada, como a Paula falou, com responsabilidade e, principalmente, pensar que tudo que você coloca ali vai para uma nuvem, vai para a área digital e é um vazamento de dados. Então, nada melhor que usar, citar exemplos, né? Coisas... alguns exemplos, por exemplo, de um caso seu, no caso de um processo sigiloso. Então, assim, vai usar a ferramenta, usar com responsabilidade. E não é só a IA, né, Paula? Qualquer coisa, qualquer ferramenta tecnológica que a gente utilize na nossa profissão tem que ser com responsabilidade. Não é? As pessoas estão fazendo muito, que a IA, né? Falando muito do prejuízo que a IA pode trazer, mas a gente também tem que entender que não é só ela, em todas as áreas, né? Em todas as ferramentas, a gente tem que usar responsabilidade e conhecimento, claro, né? Exatamente, a gente vê uma distorção, né? Porque, como você falou da terapia, a terapia é um outro ponto também relevante que a gente vê muita gente utilizando, e na verdade não é esse uso, né? Porque realmente você, talvez até por um momento ali, uma resposta bacana que ele te deu, mas você não pode substituir isso por uma terapia com um profissional de verdade, porque é o profissional que é o único capaz ali de poder traçar uma estratégia de acordo com o seu caso específico. Então, a gente vai vendo, eu falo que as pessoas ficam superestimando mesmo a ferramenta, né? Porque ela, de fato, é uma ferramenta muito boa e ela está na palma da mão das pessoas. Você baixa o ChatGPT, por exemplo, você tem um aplicativo, a maioria deles, você tem um aplicativo no celular, então você tem tudo ali de forma muito fácil na palma da mão. Acho que para algumas coisas do dia a dia, eu uso tanto para o meu profissional e algumas coisas básicas do meu dia a dia também. Eu sou mãe, tenho 2 filhas, então às vezes eu estou fazendo dever de casa com a minha filha mais velha, algum assunto que eu não lembro, eu vou lá na IA, pergunto para ela, ou peço ajuda para elaborar algumas questões, e são coisas pontuais, entendeu? De ajuda ali para o seu dia a dia. Agora, uma terapia é algo muito sério. Uma nutrição, por exemplo, uma dieta é muito sério. A gente está falando da nossa saúde. Inclusive, o nosso trabalho é muito sério, da advocacia. Então, eu vejo também, eu já atendi um cliente que me procurou para tirar uma dúvida jurídica, mas ele já tinha feito tudo, já tinha perguntado tudo no ChatGPT. E ele chegou a me mostrar, eu achei até um barato, a gente foi conversando sobre aquilo, mas tinham várias coisas que não se aplicavam ao caso dele. Até porque o cliente, quando ele procura o advogado, ele traz, não só o advogado é o único que entende a questão técnica. E às vezes o cliente, ele te traz várias informações que sequer vão ser utilizadas num processo que você for elaborar. Isso é muito comum, porque ele traz emoção, ele traz o que ele está sentindo, e ali nem sempre aquilo vai ser utilizado. Então, você imagina essa pessoa substituindo, por exemplo, deixando de atender, de buscar uma assessoria com um advogado e substituindo com o ChatGPT, né? Eu estou falando do ChatGPT que ele é o mais usado, assim, mais popular, mas tem vários outros. E aí a pessoa não sabe se aquilo de fato é mesmo aplicado para o caso dele. Então, a gente tem que ter muito cuidado. O cuidado ele tem que ser redobrado, porque quanto mais fácil a gente ter acesso às coisas, maior o cuidado. O cuidado também vem junto. A gente tem que ter mais atenção em relação a isso. Verdade. Você estava falando dessa questão de você ter essa facilidade, claro que ajuda, porque hoje a gente tem várias plataformas, né, vários aplicativos, né, de inteligência artificial. A Microsoft lançou uma, o Google, né, tem a última agora, inteligência artificial que lançou. Então, sim, são vários tipos, de todos os gostos, de todos os bolsos, né? A gente tem inteligência artificial para a área de planilha, para você fazer o Power BI, que ajuda muito também. A gente tem nessa área. E, pensando por isso também, já que você popularizou a inteligência artificial, o seu cliente mudou, né? O advogado agora não tem mais aquele cliente que digitava no Google como processar meu vizinho,
né, por danos morais, materiais. Agora você tem um cara que ele acha que ele é advogado porque ele jogou lá no chat GPT a pergunta dele e vai trazer para você. Então, não só a advocacia está mudando, mas o cliente dele também. Então, esse advogado ele tem que estar atento, né, a isso. Exatamente, Michele. A gente antes brincava que às vezes o cliente, né? Não são todos os clientes, tinha cliente que chegava lá, é porque eu olhei no Google. Agora porque eu olhei no chat GPT. Então, com toda novidade, sempre vem os desafios, isso é normal, vem junto. A dificuldade é quando o cliente entende que não entende, por exemplo, vai debater com um profissional se o que está ali é certo ou não, ou desconfiar do profissional se ele dizer que o caminho não é o que a IA direcionou, porque a gente sabe que no direito nem sempre a gente tem um caminho, a gente tem vários caminhos ali e a gente decide de acordo com a melhor estratégia ali para aquele nosso cliente. Então, a gente adota estratégias ali específicas para o caso do nosso cliente. Então, se é uma pessoa que não vai saber interagir bem, que é aquilo que eu falei, quando é um profissional utilizando, isso pode ser bom para ele, porque ele vai usar IA, pode até ajudar ele a vislumbrar esse cenário de uma forma melhor, para ele adotar ali qual vai ser a melhor saída que ele entende ali plausível para o caso dele. Agora, quando é o contrário, quando é o cliente que está procurando e ele não sabe como que ele está interagindo ali com a plataforma e ele questionar o profissional, porque o profissional não está seguindo aquela recomendação aí, que fica um pouco mais sério, né? Mas eu acredito que a gente ainda é um caminho, né, Michele? As pessoas também vão entendendo cada vez mais. Como eu comecei falando aqui, tudo é IA, né? Não é, o que é tudo IA? O que é a IA de fato? Então, muita coisa é IA, mas algumas coisas não são. E às vezes isso acaba caindo mesmo assim, para as pessoas. Né? As pessoas vão se apropriando, às vezes, disso, falando que, não, que a IA falou, então é isso e você está errado. Mas é um caminho árduo aí que a gente tem para poder enfrentar. Por isso, eu queria até que você falasse um pouco sobre esse limite. Qual o limite da utilização dessa ferramenta na prática jurídica? Porque a gente está entrando numa situação bem grave. Sim. O limite desse uso, né, como é uma dessas discussões, acho que mais sensíveis e importantes dentro da nossa comunidade jurídica mesmo, porque definir esse limite é muito difícil. Concorda comigo? É muito difícil. Porque até onde eu posso ir com a IA, até onde eu não posso ir. Então, e de certa forma, pode ser até uma invasão da prática privativa da advocacia. Então, a gente também precisa proteger isso, garantir essa qualidade dos serviços jurídicos que são prestados, né, por nós, pelos profissionais, e é importante a gente preservar também esses pilares éticos da nossa profissão. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu defendo muito o uso, mas eu defendo o uso consciente da tecnologia. Então, eu sou muito enfática quanto a isso, porque você vai usar, tudo bem, mas saiba o que você está usando, saiba quais são os riscos, tenha consciência. Então, a gente precisa entender, não só usar porque, meu colega, ouvi um colega falando que redigiu uma petição em 2 minutos, uma petição inicial em 2 minutos e vou começar a usar. Não, tá bom, pode usar. Eu tenho uma aluna mesmo, quando ela começou, ela, meu Deus, Paula, eu tô alucinada com isso. Ele fez a minha petição rápido, trouxe jurisprudência, aí eu falei, opa, calma. Falei assim, calma, ela é muito boa mesmo, ela faz tudo muito rápido mesmo. Por exemplo, a jurisprudência é algo que eu indico para os meus alunos a não utilizarem, não da forma ali, né, que todo mundo utiliza. Porque provavelmente a inteligência artificial ele vai inventar uma jurisprudência. E quando ela inventa, tem isso também. É difícil você identificar que ela está falando alguma coisa errada, porque ela te traz uma informação e ela te traz de uma forma praticamente convence que ela está certa. Então, você tem que ter esse cuidado mesmo de analisar se aquilo realmente está certo ou não. Então,
o potencial dessas ferramentas de realizar essas pesquisas complexas em segundos, isso enche os olhos de muitos profissionais. Porque aquele tempo que a gente demandava, para a gente conseguir elaborar um documento, ou fazer um parecer, ou uma petição mesmo, ou até analisar, porque às vezes a gente gasta mais tempo, não é nem escrevendo, mas analisando um grande volume, né, de processos ali que a gente tem ou prazo. Então, a Yala vem para auxiliar isso. E aí você fica estarrecido mesmo, meu Deus, estou no céu, né? Mas com calma. É muito bom, sim, porque eu defendo esse uso mesmo, mas com cautela, como eu sempre falei, e consciente. Dos cuidados que o advogado deve ter, então, a primeira coisa, saber utilizar a IA, né? Ter um conhecimento. Exatamente. Saber utilizar a IA é o primeiro passo, né? Você entender como que funciona. Para o profissional é muito importante. Eu falo também sobre revisar, porque a revisão, porque ao contrário, Michele, a gente está assumindo que a gente pode ser substituído. Se o profissional não está ali nem para revisar, então já entrega para as máquinas, né? Porque a gente não vai precisar fazer mais nada. Então, essa revisão ela é muito importante, porque só o profissional, de novo, reforçando isso, que vai ter aquele crivo, vai conseguir analisar se de fato o que está sendo colocado ali é certo ou não. Então, tem os casos de indicar, por exemplo, normativas inventadas. Então, a gente já viu isso na mídia, inclusive, de petições de advogados que provavelmente utilizaram uma inteligência artificial para redigir sua peça, e foi criada um artigo do Código Civil, um artigo que não existia. Mesmo. E aí a gente vai vendo os desdobramentos, tanto da advocacia quanto da parte do judiciário também. A gente vê também servidores para juiz usando a inteligência artificial para redigir, por exemplo, uma sentença, enfim, é o que ele entender ali. Só que de forma incorreta mesmo, e não respeitando até a ética, né? Porque você vê por exemplo, esses erros que não podem acontecer. De forma alguma, a gente não pode admitir erros assim. Então, por isso que é muito importante tomar esses cuidados. Então, ver a política de privacidade, a gente falou aqui da privacidade, de você estar compartilhando dados. Então, algumas ferramentas, elas te dão essa possibilidade. O ChatGPT, por exemplo, é um que você consegue configurar ali se você vai compartilhar ali os dados ou não. Então, você tem uma configuração, você vai lá e coloca para ele não treinar os dados que você coloca ali. Agora, tem outras, por exemplo, de Psi, que é uma que estourou também, teve uma semana que as pessoas só falavam dele, né? E aí, esse, por exemplo, eu já não indico para você usar com dados de clientes. Então, assim, quando eu quero utilizar, eu sempre utilizo várias ferramentas, eu vou lá e eu grifo ali, tiro os dados do meu cliente para poder trabalhar em algumas plataformas. Então, isso também é muito importante. Como a gente já falou aqui, a gente falou do limite, que é muito importante, do conhecimento do interlocutor, porque você precisa, o profissional, né, precisa ter conhecimento de como utilizar essa ferramenta. A gente podia falar também um pouquinho, Paula, para a gente desmistificar essa questão da inteligência artificial, falar dos benefícios dessa utilização, né? Ótimo. E são muitos benefícios, né? Como tem muita gente usando, a gente pensa assim, peraí, então tem coisa boa mesmo. E quais são essas coisas boas, né, que a gente vê? O primeiro, sem sombra de dúvida, Michele, é o aumento da nossa produtividade mesmo e eficiência em realizar tarefas que antes a gente demorava muito, tarefas repetitivas que demoravam, e ali você ficava, é o que a gente mencionou, a gente demora mais tempo para revisar um grande volume de documento do que, de fato, ali redigir ali uma petição de um cliente. Então, o aumento da nossa produtividade é o principal benefício. Então, você faz uma triagem mais fácil, mais rápida. Então, por exemplo, um atendimento ao cliente. Quando eu atendo o cliente e eu informo, né? Vou até voltar aqui na resolução. A resolução ela da OAB, ela fala sobre isso, de você ter essa
transparência com o cliente, eu falo que eu estou utilizando, que eu vou atendê-lo com a utilização de ferramenta de inteligência artificial. Então, às vezes, eu gravo, né, informando, gravo, e ali a inteligência artificial ela já vai pegando todos os dados daquele caso, porque o cliente sabe todos, né, ele te narra aquele caso, ele te traz vários dados, e ali a IA, ela te otimiza muito tempo, que eu teria que ou anotar, ou depois revisar o que foi falado ali naquela reunião. Então, eu faço isso de uma forma muito mais rápida. Fora também a melhora na qualidade da nossa análise jurídica. Então, para você analisar essa quantidade de dados, que é muito superior à nossa capacidade humana em um curto espaço de tempo, isso é muito bom. Então, por exemplo, você identificar padrões em decisões judiciais, então, prever possíveis desfechos de casos com base em dados também que existem, encontrar precedentes, isso tudo são benefícios enormes. E eu gosto de trazer também, Michele, não só para a nossa advocacia, mas em relação ao Poder Judiciário também, porque a gente sabe que o Judiciário também já utiliza. E CNJ também, a gente tem também normativas do CNJ em relação à utilização da inteligência artificial pelos servidores. E a gente também pode notar uma celeridade nos processos. Então, a gente sabe que um dos maiores gargalos assim, da advocacia, assim, dos processos, é a morosidade. Então, a gente sabe também que essas implementações no Poder Judiciário, ela vai vir também para otimizar essas etapas do processo judicial. Então, ela tem esse potencial de contribuir significativamente, sabe, para essa redução da morosidade. Então, são vários benefícios que tem. Paula, além na prática jurídica, né, no escritório, eu acredito também que a inteligência artificial também pode ser utilizada no administrativo, na área do escritório, né? A parte administrativa, de manutenção daquele escritório, porque aquilo é uma empresa. Você utilizar também da inteligência artificial já ajuda muito. A gente, por exemplo, na questão dos prazos, né, do acompanhamento de prazos, na questão financeira, né, da saúde daquela empresa, daquele escritório. Algumas áreas que eram de responsabilidade de algumas pessoas que você pode passar para a inteligência artificial, né, que otimiza tempo. A gente só não pode substituir estagiário, né? Que estagiário tem que ter de direito, é importante isso. Exatamente, deixa o estagiário lá, né? Não vamos deixar ele de fora, não. De Senão, jeito. em quem que a gente vai colocar a culpa? Verdade, não dá. E esse tem que ser presencial. Presencial. Brincadeira, tá? Eu adoro os meus estagiários. Eu também. E do direito é Exatamente, melhor mas essa ainda. parte administrativa é muito boa também de você utilizar. É o que eu falei, a gente consegue ir além, não precisa ficar preso ali só naquela parte operacional. Então, ele visa mesmo, ele vem para auxiliar mesmo os profissionais em todas as áreas. Então, aqui a gente está com foco na advocacia, né? Que é o meu ramo e que é o seu ramo também. Então, aqui a gente sabe que a gente acaba especializando ali no que é bom para a nossa profissão. Mas isso, as ferramentas ajudam em várias tarefas. Então, toda tarefa repetitiva, então, que demanda muito tempo, você pode colocar ali para a IA que ela vai te auxiliar, com certeza. Estava falando da atuação, não só, claro, na advocacia, mas no meio jurídico da inteligência artificial. E aí eu fiquei até um pouco surpresa. Tem juiz, Paula, usando inteligência artificial? Isso é uma realidade? Com certeza temos o judiciário, juízes, defensores, promotores. Que A legal. gente sempre assim, eu entro com um magistrado que quer ser mais eficiente ali no trabalho. E é um trabalho, é o que eu falei, às vezes a gente tem um preconceito, né? Embora a gente esteja falando dos aqui mais dos advogados, a gente vê uma parcela de profissionais que ainda tem esse preconceito. Ah, não, mas isso, né, vê o outro lado. Ah, não é tão bom assim, eu não confio. Ou, ai, meu Deus, o que vai ser do meu processo se ele for analisado por um juiz que usa inteligência artificial? E acho que não vai ser bom. E muito pelo contrário, acho que a gente tem
que investir nesse letramento digital. É muito importante, porque quanto mais você entende, de novo, o conhecimento ele liberta, gente, ele vai alavancando a gente. A gente precisa entender o que funciona, o que realmente dá certo, o que não dá certo para a gente, o quê? Melhorar a nossa performance. Então, não ser, né, de forma alguma, ser dependente dela. Então, é uma ferramenta que vem aqui para auxiliar e, por que não, juízes, promotores, defensores também não podem utilizar. Eles podem e devem, desde que usem também da mesma forma que os profissionais que nós advogados devemos usar. Então, de forma ética, de forma responsável. Então, que tenham essa preocupação também. A gente vê casos que dá certo, eu tenho certeza. E, na verdade, que o que dá certo acaba não passando para a mídia, né? A gente sabe, aparece os que dão errado, obviamente, né? Mas os que dão errado, normalmente eles são menores, são exceção. Então, a gente tem que entender que o que dá certo é o que está acontecendo, que tem muita gente utilizando. Mas a gente tem, no judiciário, inclusive, por exemplo, no STF, a gente tem sistemas como o Vitor. Ele faz esse auxílio na triagem lá, entendeu? Eles utilizam a inteligência artificial para acelerar também várias etapas. Então, processos lá para classificação de recurso, isso já tem utilização, entendeu? Isso a gente já tem há bastante tempo, porque as pessoas falam hoje, mas isso já tem há bastante tempo. Então, eu acho que é importante entender, até porque, Michele, a gente pode se deparar com uma outra situação também. Profissionais que às vezes, eu não ligo para isso, eu vou continuar a minha advocacia do jeito que eu sempre fiz, artesanal, que eu estou lá escrevendo, olhando, né, tudo, e tá tudo bem. Só que quando a gente se depara, porque assim, a advocacia, quando a gente fala dessas mudanças, a gente vê todo um sistema mudando em conjunto. Então, não é só advocacia, a gente vê os tribunais, a gente vê, né, todo o judiciário envolvido nisso. E você imagina, quanto mais a gente avança nessas tecnologias, eu acredito que a tendência é que os processos eles vão andando mais rápido. Claro que vão vir os desafios, e por isso é importante essas regulamentações, mas a tendência é, inclusive, que os nossos processos corram mais rápido. E aí, esse advogado, será que ele está preparado para isso? Porque a morosidade, ela é um fato que todo mundo detesta, mas a gente acaba que os profissionais já acostumaram. Então, você sabe que você vai entrar no processo, você vai conseguindo fazer aquele controle dos seus prazos, você já sabe mais ou menos como que funciona de acordo com aquela cartela de cliente, com a sua demanda que você tem. Agora, imagina um tribunal mais sério. E aí? Esse profissional está preparado para isso? Então, imagina pipocando de prazo no seu expediente ali e você não estava preparado para aquilo. E aí, de repente, você não tem pessoas qualificadas para trabalhar com você, e aí você, né, não tem aquele estagiário bom ali para te ajudar. Então, eu falo que é um efeito mesmo, que vai puxando outros. Por isso que é importante a gente estar antenado, entender o que está acontecendo no cenário jurídico, tá? No cenário do judiciário, assim, em geral, para você poder tomar a sua decisão mais consciente. Então, tudo bem, não quero utilizar, mas eu preciso entender que eu não utilizo, mas o judiciário, sim, já está utilizando. Vocês que estão nos ouvindo, você advogado que pensa fazer direito, então vocês já podem ter um panorama. Porque a gente sabe que informação, quem tem informação, informação é poder. Informação, além de ser poder, é diferencial. Se você quer ser um profissional diferenciado, ter um escritório diferenciado, você tem que estar atualizado com as ferramentas que estão disponíveis. E por isso que é muito importante você dominar essa ferramenta. Por quê? Porque se o judiciário já está utilizando, alguns escritórios já estão se especializando. Isso faz com que o seu escritório pode ficar para trás. E não é o caso. E aí você vai perder clientes, você vai perder dinheiro também. E isso aí tem que ser reavaliado, a importância e a necessidade dessa especialização. Paula, eu queria perguntar para você como que a IA pode impactar, né, na formação desses novos advogados. Porque, assim, a gente sabe que os antigos, os que com mais experiência, não podemos falar, né? Tem que falar mais experientes. Que os advogados mais experientes como nós, que nós não somos mais menininhas tão novinhas,
a gente está tentando se adequar. A gente está correndo atrás do prejuízo com essa geração Z aí, né? Que já nasce sabendo de tecnologia e tudo mais. A gente vai ter que se adequar. E essa nova geração que vai entrar no meio jurídico, qual é o que ele tem que ter essa noção, a importância de como vai estar diferente, porque a tecnologia já está ali. Exatamente. E esse é um ponto que me toca profundamente, sabe, Michele? Tanto como profissional, porque eu estou sempre buscando me manter atualizada, mas pela parte também que eu estou ali dedicada a capacitar outros profissionais. E a gente precisa estar em constante atualização. Então, assim, a nossa profissão, ela já exige isso da gente. Então, com mudança da legislação, é sempre uma norma nova, e a gente tem que estar sempre atualizado. E agora, essa nova era que a gente está vivendo, isso deixa isso tudo muito mais evidente. Então, a IA, eu acho que ela não está apenas transformando a nossa prática jurídica, sabe? Ela também exige essa revolução na forma também que a gente prepara os futuros operadores do direito. Então, eu acho que esse impacto no ensino jurídico e na formação desses novos profissionais, né, ele vai ser cada vez mais profundo e multifacetado também, porque a gente vai dar lugar ali àquele ensino jurídico tradicional que talvez eu, você, a gente teve, né, porque a gente tinha aquela coisa de decorar a lei, às vezes Não, e fazendo o adendo, já achava que era muito, porque falavam pra gente, vocês vão estudar a vida inteira. Advogado tem que estar sempre atualizado, que as leis, gente, elas mudam o tempo todo. Então não basta mais legislação, a gente tem que saber de tecnologia também. Exatamente. E agora, talvez, esse não seja o foco. Com essas mudanças e com tecnologias cada vez mais avançadas mesmo. Então, eu acredito que isso vai dar lugar. Então, às vezes, eles não vão exigir um profissional de saber a lei de cor. A gente tem ali ferramentas que faz a busca, que a gente consegue entender uma complexidade absurda ali de uma lei, né? Interpretar informações ali que, por muitas vezes, são complexas, mas eu acredito que mais do que nunca, nessa nova era, e eu vou falar tanto para esses profissionais que estão surgindo, quanto até para nós mesmos, que já estamos, como você disse, já está aí há um tempinho, e eu acredito que vai exigir muito da gente habilidades cada vez mais humanas. Então, habilidades cada vez mais empáticas, de comunicação, de julgamento ético. Então, eu acredito que isso é uma realidade. Então, acredito que seja muito importante a gente focar nisso, tantas faculdades de direito que vão precisar incorporar isso ao currículo, né, o desenvolvimento dessas habilidades que a IA não pode replicar facilmente, entendeu? Então, esse pensamento crítico, essa resolução de problemas complexos, a nossa criatividade, essa inteligência emocional, a IA não consegue replicar isso. Então, é importante entender como elas vão funcionar, quais são as suas potencialidades, mas sem deixar de lado essas habilidades que vão ser cada vez mais exigidas desse profissional aí do futuro. Igual como você está falando, tem muitos profissionais que veem aí, mais uma moda. Esse negócio de inteligência artificial vai passar, não vou nem me preocupar com isso, não quero nem aprender. Só que pelo que nós estamos analisando, pelo contexto até mundial, né? Que a gente não está falando só cenário Brasil, né? Da utilização dessa ferramenta. É uma ferramenta utilizada a nível mundial. Que vai ter que haver uma necessidade também de modificação cultural do ensino, né? Do ensino na formação dos operadores do direito. Porque é o que você falou, acabou esse negócio de decoreba. A gente não vai ficar decorando lei. Porque isso a gente já tem a inteligência artificial que vai trazer essa informação, vai resumir um livro, vai resumir uma jurisprudência. Por isso que eu queria até perguntar isso para você. Diante todo esse cenário, a inteligência artificial, ela é capaz de substituir o operador do direito? Ele corre o risco dessa extinção? Essa é a pergunta que mais gera ansiedade, né? E especulação. Acho que
não só na advocacia, como você disse, mas até em outras profissões também. Mas assim, Michele, a minha visão, e alinhado com o que eu tenho estudado e vivenciado, é que ela não corre risco de ser substituída pela inteligência artificial. Mas a gente não pode negar que ela está passando por uma profunda e acelerada transformação, sabe? Isso não dá para negar mais. Então, assim, a ideia de ter uma IA substituindo completamente o advogado, eu acho que até ignora a complexidade e a natureza humana que a nossa profissão tem. Que é o que a gente acabou de falar sobre essas habilidades que a gente vai precisar desenvolver, que na verdade não eram habilidades que não existiam antes. Elas sempre existiam e sempre foi importante, mas a gente não se atentava a elas. Então, quando a gente entra na faculdade, a gente se preocupava. Quando a gente forma, na verdade, vou pegar um ponto assim, de quando a gente sai da faculdade, a gente está aqui naquele limbo ali, que a gente, ai meu Deus, entre o meu primeiro cliente e começar a advocacia. E eu lembro que o meu maior medo era não saber atender um cliente de forma técnica, não entender o caso dele, né? Aplicar de forma técnica ali o caso dele. E hoje, a gente não. Eu acredito que esse desafio já não é da forma que a gente viveu. Porque, por exemplo, um advogado, e às vezes eu incluo não só os recém-advogados, não. Se você tem ali um cliente, às vezes com uma demanda complexa, que às vezes a gente não consegue dar aquela resposta, a gente precisa estudar, e tá tudo bem a gente analisar, né? Isso tá tudo certo. Quando a gente forma, a gente acha que a gente já tem que ter a resposta na ponta da língua. Então, quando a gente está ali analisando, você pode fazer uma consulta, né, fazer um atendimento com a ajuda da IA. E ela vai te auxiliando ali, inclusive, durante o atendimento, coisa que era muito mais difícil antes. Então, isso, ele vem mesmo para potencializar. Então, de novo, como que ele potencializa a nossa atuação. Mas, assim, a nossa natureza humana, e o que a parte da empatia, é o que a gente falou, tem cliente que chega no nosso escritório que a gente usa tudo que ele falou, a gente usa 10% do que ele falou, não que não tem relevância, tá? De forma alguma. Mas é porque ele traz tanta emoção e que aquilo, de fato, por muitas vezes nem pode ser discutido num processo. Então, o que ele trouxe ali de técnico que a gente realmente vai poder levar, às vezes é 10% do que ele trouxe. Mas isso quer dizer que a gente não pode ouvi-lo? Isso quer dizer que a gente não pode acolhê-lo? Não é, eu não acredito nisso. Então, essas habilidades vão ser cada vez mais evidentes. Então, eu acredito que a IA ela vem para ajudar a gente, sim, ela vem para automatizar tarefas que muitas vezes são repetitivas e que a gente perdia muito tempo realizando e que agora a gente não vai perder mais e a gente vai conseguir focar em estratégias, por exemplo, estratégias até do cliente ali, de poder estudar mais o caso do cliente em si. Então, eu acho que a gente não tem que se falar em substituição, pelo contrário, a gente tem que falar, sim, em adaptação. E adaptação desse novo profissional que agora vai lidar com essas revoluções tecnológicas. Eu achei sensacional a palavra que você usou, potencializar. É isso. Eu acho que esse é o melhor conceito, assim, né? Que se fosse usar uma palavra, eu acho que é isso. Se a IA for utilizada de maneira responsável, com conhecimento, ela vai potencializar o seu escritório. Ela vai potencializar o seu conhecimento jurídico que você já tem, né? Que você já traz consigo. E eu acho também uma coisa muito bacana, porque ela vai aumentar a capacidade do seu escritório de absorver clientes. E isso é sensacional. Porque se você como você tinha poucos advogados ali para tocar aquela demanda, porque a demanda era amorosa, né? Tem um processo complexo até de captação de cliente, com a inteligência artificial você vai poder atender uma demanda maior. Então, acredito até que economicamente a gente está falando também é bom, né, Paula? Com certeza. Assim, a gente pensar que a gente vai tornar a nossa advocacia mais eficiente, mais inteligente e muito mais focada no que realmente importa, que é a defesa dos direitos e a busca pela justiça dos nossos clientes, isso é sensacional. Mas, assim, Michelle, é importante a gente lembrar que, de novo, e reforçar que isso tudo depende
de que nós, advogados, a gente abraça essa transformação de uma forma consciente, como a gente, né, foi falando aqui durante todo esse tempo, porque é importante ter essa ética e ter esse discernimento mesmo. Então, utilizando ela para realmente enaltecer o que a gente tem de melhor, né? Que é a nossa humanidade, a nossa capacidade intelectual. Ô, Paula, queria que você desse um conselho aqui para as pessoas que são leigas no assunto, né? Não têm muito conhecimento, não sabem como se proteger da inteligência artificial quando utilizada, né? Em algum momento, se ele não tem esse conhecimento, não sabe bem. Será que estão usando isso comigo? Será que eu estou. O meu caso está sendo exposto de certa forma? O que você podia dar de dica assim, para as pessoas que estão ouvindo a gente agora? É importante, sim, as pessoas se preocuparem, né? O que a gente falou do letramento digital, então tem muita gente que ainda não sabe ou não acredita que precisa saber, né, o que a inteligência artificial muda assim, na vida das pessoas de modo geral. Então, e é importante você saber para você se proteger mesmo. Então, eu costumo dizer que o público leigo ele tem que estar mais atento e informado. A gente falou aqui da informação, que a informação ela é muito importante. Então, às vezes, buscar essas informações, né? Eu acho que é o primeiro passo. Então, você entender o que ela é. Ah, você precisa ser. Nossa, agora eu preciso ser um especialista em inteligência artificial? De forma alguma. Então, não precisa aprofundar, nem ser especialista, nem trabalhar com isso. A gente fala assim, nossa, agora eu vou ser programador. Não. Mas você precisa entender que contexto jurídico que elas são usadas. Quais são os potenciais benefícios que a gente falou e quais são os potenciais riscos de usar ela. Isso tudo é importante para a gente não cometer tantos erros, né? Então, eu acho que também pedir essa transparência, questionar, né? Questionar sempre pedir essa transparência. Então, quando você está interagindo com serviços jurídicos que utilizam o IA, pergunta se está sendo utilizado e desconfiar também de soluções mágicas, né, Michele? Às vezes a gente vai vendo situações assim que parece resolver problema de forma instantânea, sem uma análise humana, e que a gente tem que saber que não é bem assim, a gente tem que ter cautela. E acho que, por último, eu posso mencionar aqui o principal, que é proteger os seus dados pessoais, né? Então, utilizando também qualquer serviço online que que acabe envolvendo IA, é importante verificar as políticas de privacidade para entender como que seus dados eles estão sendo tratados ali, para quais finalidades eles vão ser usados, né? Isso eu também acho muito importante. Bom, a gente já está encaminhando já para o final. Nossa, passou tão rápido, Paula. E você trouxe tanto conhecimento para o nosso programa, porque assim, como é algo novo e está sendo utilizado, mais especificamente a gente falou do direito, a gente tem muitas dúvidas, né? A gente quer saber de tudo, como utilizar, como vai começar. E são poucos profissionais que estão dominando essa área, que têm essa capacidade de falar de uma forma acessível, que tanto a pessoa que está aprendendo ou a que está ali mais ou menos no intermediário consiga entender. Então, desde já, eu te agradeço, porque a forma que você transmite isso é muito bacana. E eu queria que você trouxesse aqui para o pessoal, né, já deixasse uma mensagem, falasse um pouco sobre essa importância, né, desse papel que você tem, né, de disseminadora, porque você dissemina e você abraçou realmente essa causa e você está passando para tanto no seu treinamento, dos cursos que você oferece, mas também nas suas redes sociais, né? Michele, eu que agradeço mesmo, eu amei essa participação, obrigada mesmo pelo convite, eu estou muito honrada de estar aqui com você, principalmente por conta da nossa história, né, a gente formou juntas, então isso é muito legal. E eu queria, assim, encerrar aqui dizendo para as pessoas que eu acredito que o público, quando ele é bem informado, essa é a primeira linha de defesa contra os riscos, todos os riscos que a gente narrou aqui. E ele também é um grande aliado nessa construção de um futuro onde a inteligência artificial no direito ela seja verdadeiramente benéfica para as pessoas. Paula, aproveita e já deixa o endereço da sua rede social para as pessoas quiserem te procurar, né? Tiverem alguma dúvida ou quiserem também fazer parte da sua mentoria sobre a inteligência artificial na prática jurídica. Fora outras mentorias que eu sei que você oferece também.
Ótimo, Michele, meu Instagram, para quem quiser me seguir, entender um pouquinho sobre inteligência artificial na advocacia, é @PaulaRChang. Chang é meu sobrenome chinês, Thang. E aí é só me procurar lá, a gente pode também conversar, trocar comigo, estou sempre à disposição. Eu que Obrigada agradeço. mesmo. E vocês que gostaram de ouvir o nosso episódio, você advogado, que perdeu esse episódio, a gente tirou todas as dúvidas sobre inteligência artificial. Um beijo grande, um abraço para todos. Espero que todos curtem e compartilhem muito. Segue as nossas redes sociais, acompanha lá e até o próximo episódio.